Vamos fazer uma oração então. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo sol, obrigado pelo privilégio de acordarmos e termos mais um dia para conhecer o Senhor, para termos intimidade com o Senhor, para a gente poder estar uns com os outros também. Te agradecemos tanto, Pai, porque o Senhor nos criou de forma maravilhosa, apesar dos nossos pecados, e mesmo com eles, o Senhor os planejou, o Senhor quer que nossas fraquezas, Pai, nos ajudem a nos aproximarmos do Senhor. Eu te agradeço por isso. Nos dá entendimento sobre esse assunto, para que possamos andar confiantes no que a Tua Palavra ensina, e também humildes, Pai, sobre o que ela não ensina, e a gente dá o espaço que o Senhor permitiu dar na Sua Palavra, para que pessoas pensem de forma diferente e possamos respeitar uns aos outros e ao mesmo tempo ter convicções profundas sobre o que ela ensina. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós falamos nas últimas 4 aulas sobre milagres, sobre as manifestações do Espírito Santo e também sobre línguas. E hoje a gente vai concluir o assunto falando sobre profecias. Primeiro, o que são profecias? Vamos começar falando um pouco sobre o que elas não são. Profecias não são exortação, não são como numa pregação, algo que você chama as pessoas e você tem uma mensagem profética no sentido de: olha que profecia incrível, esse homem foi profético, porque ele falou de uma forma inspirada, ou ele falou de uma forma carismática, ou ele falou de uma forma que nos lembra a ação do Espírito. Isso não é o que profecia significa na Bíblia. Profetizar também não é necessariamente prever o futuro, embora a profecia possa envolver eventos que ainda vão acontecer. Esse não é o significado básico da profecia, prever o futuro. A palavra profecia, ela possui 3 significados básicos na Escritura. O primeiro significado, então, proclamar, contar a outras pessoas uma revelação inspirada. Ou seja, você ouviu algo que foi inspirado a você, que foi contado a você de uma forma divina, e você proclama isso, você conta isso para outras pessoas. Então isso é uma profecia, biblicamente. Profetizar também é contar algo que está escondido. Então não é do conhecimento das pessoas, e você profetiza, e aí você torna isso do conhecimento das pessoas. E o significado de profetizar também envolve predizer algo que está no futuro. Mas nenhuma dessas 3 aplicações, ela se aplica ao pregador. O pregador, ele não proclama uma revelação inspirada, ou seja, ele proclama o que está nas Escrituras. Isso foi inspirado pelo Espírito. Mas ele não conta algo que está escondido, está aberto nas Escrituras. E o pregador também não prediz algo que está no futuro. Não é a função da pregação da palavra fazer isso. A pregação, vamos lá em Mateus 26, 68. E hoje nós vamos ler várias escrituras novamente. Então, esteja pronto com sua Bíblia, ou anote o que vai passar aqui. Acompanhe aqui ao lado e só anote a referência. Em Mateus 26, 68, a Bíblia diz o seguinte: sabe quando Jesus está lá, sendo já no caminho para ir para a cruz, e os soldados batem nele, e aí os soldados falam para ele: profetiza-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Então aqui, por exemplo, os judeus não queriam que Jesus pregasse um sermão para eles, quando eles estão falando: profetize para nós. Os soldados nem queriam que Jesus, ou os judeus, na verdade, daqui não eram soldados ainda, eram os próprios líderes judaicos. Eles não estavam querendo que Jesus adivinhasse o futuro. Eles estavam querendo que Jesus mostrasse que ele era o Messias, adivinhando quem havia batido nele. Ou seja, tendo uma revelação, apesar de seus olhos estarem blindados, tendo uma revelação divina, de: olha, Deus me revelou que quem bateu foi fulano de tal, apesar de ele não conseguir ver essa informação. Então, isso é basicamente o significado da profecia. Agora, que tipo de autoridade e que tipo de precisão a profecia bíblica deveria ter?
Vamos lá em Deuteronômio 18. Vamos começar no Velho Testamento. Deuteronômio 18, versículos 21 e 22. Então, em Deuteronômio 18, versículos 21 e 22, a Bíblia fala o seguinte: Mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Então aqui a gente vê que uma profecia de Deus, era esperado que ela fosse completamente isenta de erros e que ela possuiria tanta autoridade quanto o próprio Deus possuía quando falasse alguma coisa. Esses dois pontos são importantíssimos nós entendermos, porque eles perduram nas profecias do Novo Testamento também. Então, uma profecia era isenta de erros porque vinha de Deus. E é de esperar que uma profecia, que uma mensagem de Deus não contenha erros. E uma profecia possuía a mesma autoridade que a própria palavra de Deus tinha. Em Êxodo 4, a gente vê um pouco do significado da profecia no Velho Testamento. Êxodo 4, versículos 15 e 16. Deus está ali conversando com Moisés. Moisés não está querendo muito ir a libertar os israelitas do Egito. E aí Deus fala: tá bom, eu vou dar uma ajuda para você, eu vou trazer seu irmão para te ajudar. E você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Esse é o significado da profecia. O profeta é um mero porta-voz. A mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. E ele está agindo meramente como um instrumento humano para comunicar a outras pessoas uma mensagem que ele recebeu de Deus. Ou seja, a mensagem de Deus não tem erro. A mensagem de Deus tem autoridade. Quando um profeta fala a mensagem de Deus, ele está representando, ele é um embaixador de Deus. Muitos pentecostais, eles afirmam, no entanto, que no Novo Testamento, essa natureza da profecia mudou. E que as pessoas podem profetizar sem a mesma autoridade que os profetas do Velho Testamento tinham. Muitos pentecostais, inclusive, afirmam que a mensagem profética no Novo Testamento, ela pode estar equivocada. Ou seja, você pode falar algo e talvez essa pessoa, ela pode estar profetizando, mas ela pode estar equivocada. Então vamos ver o que a Bíblia ensina. Eles usam basicamente 5 passagens do Novo Testamento para defender essa doutrina de que a mensagem no Novo Testamento, a profecia no Novo Testamento é diferente da profecia no Velho Testamento. Aqui em Atos 21 é a primeira passagem. Eu vou ler 2 passagens aqui juntas. Atos 21, versículo 4, diz o seguinte: Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. E aí uns versículos depois, Atos 21, nos versículos 10 e 11, a Bíblia fala o seguinte: Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, pentecostais afirmam que esses 2 exemplos daqui são exemplos de profecias. E eles estão corretos nisso. É bem claro que esses homens, os discípulos e depois o profeta, trouxeram a mensagem que veio do Espírito Santo. E aí, o argumento é o seguinte: ora, era uma profecia que vinha de Deus. A profecia mandava que Paulo não fosse a Jerusalém. Paulo tinha temor de Deus e ele obedeceria a uma mensagem que viesse de Deus. Então, como que Paulo não obedeceu a essa mensagem? Se essas profecias tivessem vindo de Deus de verdade, Paulo certamente teria obedecido a elas.
E isso prova, de acordo com esse argumento, que essas profecias elas não vieram de Deus. Ou seja, é possível que alguém possa profetizar sem a autoridade de um profeta. Bem, há uma maneira muito mais simples de interpretar essas escrituras. O Espírito revelou a esses discípulos que Paulo seria preso. O Espírito revelou uma informação que estava escondida, que não era possível saber, a não ser por meio de revelação divina. E isso foi verdadeiro. A profecia aconteceu, porque esses homens tiveram essa revelação divina. Agora, sabendo da revelação divina, sabendo que Paulo seria preso, os discípulos insistiram para que Paulo não fosse a Jerusalém. E isso não fazia parte da profecia. A profecia era a revelação divina. O insistir para que Paulo não fosse, não fazia parte da mensagem que o Espírito estava dando. Na verdade, isso bate com profecias que Paulo teve antes. Por exemplo, em Atos 20, um capítulo antes desse encontro. Olha o que Paulo fala para os discípulos lá em Éfeso. Atos 20, versículos 22 e 23. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então, Paulo também tinha sido revelado que ele iria para todos os lugares e ele iria ser preso, ele iria passar por sofrimentos. Na verdade, um capítulo antes, a gente sabe que o Espírito queria que Paulo fosse para Jerusalém. Em Atos 19, versículo 21, a Bíblia fala, depois dessas coisas, então Atos 19, 21, depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. Bem, é isso. Então, isso daqui entraria em contradição com o que Atos 21 fala, se a mensagem do Espírito em Atos 19 fosse, eu decidi no Espírito ir a Jerusalém, e aí em Atos 21, os discípulos e o profeta Ágabo tivessem enviado uma mensagem dizendo, não, o Espírito não quer que você vá para Jerusalém. Então é muito claro aqui que a mensagem profética que os discípulos receberam em Atos 21 foi, Paulo vai ser preso. E os discípulos não queriam que isso acontecesse e insistiram para que Paulo não fosse. Outra passagem que os pentecostais usam para afirmar que a profecia pode estar equivocada, apesar de ser do Espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 ao 21. 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 21. A Bíblia fala assim, não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E uma escritura muito parecida está lá em 1 João 4, versículo 1. 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, essas duas passagens, elas são interpretadas por alguns pentecostais da seguinte forma: nós, irmãos, deveríamos pôr à prova as profecias que são faladas e ficar apenas com as profecias que sejam genuínas, que sejam boas. E isso é verdade. Num ambiente onde profecias existem, a gente precisava ouvir essas profecias e colocar à prova essas profecias. O ponto é simples dessas escrituras: ouçam e guardem as profecias que são verdadeiras. Agora, o ponto não é entender esse princípio dessas duas passagens. O ponto é como saber se uma profecia que a gente estava ouvindo era verdadeira ou não era verdadeira. O ponto era muito claro: as profecias verdadeiras se cumprem. As profecias verdadeiras se tornam realidade. As profecias verdadeiras são verificáveis e as falsas não são verificáveis.
E isso vale para as profecias orais, as profecias que eram faladas pela boca de alguém. Mas isso também, o mesmo ponto se aplicava às cartas, às profecias ou às revelações que eram dadas por escrito. Lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 e 2. Segunda Tessalonicenses 2, versículos 1 e 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, o ponto aqui de Paulo é muito simples. No primeiro século, no meio das igrejas que os próprios apóstolos haviam fundado, enquanto os apóstolos ainda estavam vivos, existiam falsos mestres, existiam falsos profetas, existiam pessoas que não eram de Deus e que estavam ensinando coisas para a igreja. E o que Paulo está dizendo é: tenham cuidado com essas pessoas. O ponto não é que uma pessoa que era um profeta, às vezes profetizava uma coisa verdadeira e às vezes profetizava uma coisa falsa. Como você ia saber, como você ia conseguir ouvir e seguir o que Deus estava falando com você, se o instrumento, se a pessoa que Deus estava usando para comunicar mensagens proféticas, às vezes falava uma coisa falsa e às vezes falava uma coisa verdadeira? O ponto de Paulo em todas essas passagens: testem os espíritos, testem as profecias, testem as mensagens proféticas, fiquem com só o que é bom. Era claro, irmãos, nós devemos discernir quem são as pessoas que têm a autoridade de Deus, quem são os profetas verdadeiros e quem são os profetas falsos. Ouçam os profetas que são verdadeiros e rejeitem os que são falsos. Isso daqui não quer dizer que a gente deveria... Profecia nunca foi um buffet. A gente chega e fala: uau, olha quantas profecias. Deixa eu descobrir o que é que eu quero hoje. Eu estou a fim de comer uma saladinha, um tomate, um alface, mas a cenoura não. Hoje eu vou de peixe, mas a carne fica lá. Não, eu estou fazendo uma dieta de carboidratos. Não. Profecia, se vem de Deus, não está no nosso âmbito de escolha. Quando Deus fala algo para nós, Ele fala algo para nós. Ele está dizendo: faça, não faça, ouça, não ouça. É autoritativo, tem autoridade, a gente deve obedecer. E quando Deus não fala, aí a gente tem as escolhas. E o ponto dessas passagens é deixar claro para nós de que havia profetas falsos, havia profetas verdadeiros, e deveríamos discernir quem eram os falsos, quem eram os verdadeiros, e ouvir os profetas verdadeiros com a mesma autoridade que ouvíamos a palavra de Deus. Em Deuteronômio 13, versículos 1 a 5, a gente volta para o ponto: o que é que deveria acontecer com um profeta falso? Deuteronômio 13, versículos 1 a 5. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou a rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Além de se cumprir, a profecia deveria bater com a revelação prévia de Deus. Uma profecia que contradiz algo que Deus já revelou e que já tem autoridade não vem de Deus. O Espírito não se contradiz. O Espírito não vai contra o que o próprio Espírito disse há tempos atrás. E o fato de novas profecias
fato de novas profecias estarem sendo incorporadas ao cânon, tanto no Velho Testamento, porque, note bem, quando Deuteronômio foi escrito, por exemplo, provavelmente já existiam alguns livros que o povo judeu seguia, mas o cânon do Velho Testamento não havia sido completo ainda. Ou seja, para que o cânon fosse completo, para que o Velho Testamento fosse completo, ele foi completo por meio de profecias. Ou seja, Deus revelou a mensagem dele a homens, esses homens reduziram a palavra de Deus à escrita, e esses livros então foram sendo transmitidos. E em algum momento, homens reconheceram os livros que tinham a autoridade de Deus e os que não tinham a autoridade de Deus. E assim se formou o cânon do Velho Testamento, e o mesmo processo aconteceu no Novo Testamento. Homens receberam profecias, essas profecias foram escritas, e ao longo do tempo, homens reconheceram, essas profecias têm as marcas de autoridade de Deus e aquelas não têm. Então, o cânon do Novo Testamento foi fechado. Mas durante a formação do cânon já existiam profecias prévias, a não ser quando as primeiras foram faladas. Todas as profecias posteriores precisavam bater com as profecias prévias. E esse é um princípio de interpretação. O Espírito não contradiz a si mesmo. Deus não contradiz a si mesmo. Um outro argumento que alguns pentecostais usam, 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se, 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, de novo, o que é que isso está nos chamando a fazer? Num ambiente onde essas profecias ainda existiam, Paulo está chamando a igreja de Corinto, assim como chamou a igreja de Tessalônica, assim como João chamou a igreja de Éfeso. Testem o que está sendo falado. Não são só verdadeiros profetas que estão no meio de vocês. Há profetas falsos. Há profetas que não foram enviados por Deus. Rejeitem as profecias desses homens, porque não são verdadeiras. Agora, homens que tenham a autoridade de Deus, ouçam o que esses homens estão falando, porque essa mensagem é o que eu estou falando com vocês. Em 1 Coríntios 12, 3, a última escritura sobre esse assunto, Paulo está dizendo aos coríntios, por isso, 1 Coríntios 12, versículos 3 e versículo 10. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Pelo Espírito a um é dado várias coisas, a outro é dado discernimento de espíritos. Então, o que é o discernimento de espíritos? Discernimento de espíritos, num ambiente onde essas profecias existiam, é a capacidade de saber se uma pessoa estava falando com a autoridade de Deus ou não. E de novo, isso era algo disponível em última instância a todos os cristãos, irmãos. Se a profecia acontecesse, aquela pessoa tinha recebido as credenciais de um profeta de Deus. Se aquilo não acontecesse, essa pessoa não tinha as credenciais de um profeta de Deus. Então, o que eu quero concluir aqui, a questão das profecias, é a seguinte: alguém pode profetizar hoje? Como nós temos falado ao longo dessas 5 aulas, certamente alguém pode profetizar hoje. Deus é capaz de enviar uma profecia para qualquer um de nós, e Ele vai fazer um milagre se isso acontecer. Ele vai estar revelando algo para nós, e Ele vai estar fazendo isso de uma forma sobrenatural. Agora, nós não podemos perder de vista o seguinte: se isso acontecer, nós estamos presenciando um milagre, algo sobrenatural. Profecias, se elas acontecem, elas não são eventos corriqueiros, que está disponível a uma parcela ou a qualquer discípulo que queira fazer isso e que vai profetizar dia a dia. Isso é um milagre, isso é um dom sobrenatural, um dom miraculoso.
E aí, de novo, da mesma forma que a gente viu a respeito de línguas, a respeito das curas, nós estamos vendo também a respeito das profecias. Hoje, muitas pessoas honestamente e sinceramente acreditam que estão falando em línguas que vem do Espírito, que estão operando o dom de cura em pessoas, e esse dom vem do Espírito. Pessoas acreditam que elas estão profetizando a respeito da vida dos outros e que isso vem do Espírito. O problema com essas manifestações do Espírito é o seguinte: as curas são curas, digamos, café com leite. No Novo Testamento, as curas não eram café com leite. A gente via pessoas sendo curadas de coisas obviamente miraculosas. A gente via pessoas que não andavam andando, pessoas que não enxergavam enxergando, pessoas que não ouviam ouvindo, pessoas mortas ressuscitando. Talvez pessoas com dor de cabeça também fossem curadas. Talvez pessoas com algo que a gente não consegue ver aqui dentro, um câncer ou alguma coisa, também fossem curadas. Mas onde estão as outras curas hoje em dia? Cadê as curas miraculosas hoje em dia? Por que a gente só ficou com as curas que não dá para verificar se foram operadas de forma miraculosa ou não? A mesma coisa sobre línguas. As línguas que a gente vê sendo faladas no Novo Testamento eram línguas estrangeiras. Eram línguas que alguém nunca havia falado na vida e que miraculosamente começaram a falar. E aí, pentecostais pegam duas escrituras e, ao meu ver, distorcem o que elas querem dizer. Dizendo, não, línguas de anjos, línguas em êxtase, que ninguém consegue compreender. Tá bom, possivelmente, a Bíblia não diz que de fato eram só línguas estrangeiras. Essa é a evidência que a gente tem. Mas se tinham dois tipos de língua, certamente existiam as línguas estrangeiras. Por que hoje, no século 21, nós só ficamos com as línguas que ninguém consegue entender? Cadê o milagre das línguas estrangeiras? Cadê a pessoa que vai falar em japonês, em chinês, em grego, sem nunca ter aprendido essa língua? Por que a gente só ficou com os milagres café com leite? A mesma coisa sobre profecias. Se existiam profecias que eram sem autoridade, ou se pessoas podiam errar nas profecias, a gente tem um problema sério, porque a gente vê profecias sendo feitas onde as pessoas acertaram coisas que estatisticamente seria impossível elas acertarem. Onde estão essas profecias hoje? As pessoas ficam brincando de matemática, honestamente. Eu sei que pessoas fazem isso de forma sincera. Eu não estou atribuindo motivações erradas necessariamente às pessoas que fazem isso. Mas só ficamos com as profecias que... Algumas profecias você tem mais chance de acertar se você jogar Joaquim Pô com alguém. Fala assim, vamos jogar aqui Joaquim Pô. Se você ganha, vai acontecer isso. Se eu ganho, vai acontecer aquilo. Cadê as profecias que falam de coisas que ninguém jamais saberia, a não ser que o Espírito de fato falasse conosco? E cadê essas coisas acontecendo? Então por que a gente só teria ficado com as profecias café com leite? Então, eu vejo problemas seríssimos no movimento, na doutrina neopentecostal, na doutrina pentecostal. Nós pegamos o que a Bíblia ensina, nós pegamos o miraculoso, nós pegamos o que tinha o condão de mostrar para as pessoas, de dar autoridade à mensagem de Deus, que eram os propósitos dos milagres. E nós aguamos isso. E nós estamos buscando o sensacional, nós queremos ter o êxtase, as experiências emocionais, mas nós estamos fazendo isso às custas do que a Bíblia ensina, às custas das evidências que a gente encontra no Novo Testamento. No futuro, no ano que vem provavelmente, nós vamos fazer uma série de 1 ou 2 aulas que falam como nós podemos discernir a vontade de Deus. E a gente vai se degladiar um pouco com quais são os princípios que a Bíblia ensina, que nós temos à nossa disposição hoje para nós discernirmos qual é a vontade de Deus. Se eu tenho 2 empregos, a Bíblia não fala qual emprego eu devo escolher. E a gente às vezes busca profecia, ou eu quero um sonho, uma revelação de Deus, porque a gente honestamente quer ser guiado pelo Espírito. A gente quer fazer o que agrada a Deus. Eu mudo de cidade ou não mudo? Quem que eu caso? Com essa ou com aquela pessoa? Mas
Mas nós já temos tudo o que é necessário para nós tomarmos cada uma dessas decisões importantíssimas sobre a nossa vida. E no ano que vem a gente vai estudar isso mais um pouco. Mas eu queria falar para nós, antes de concluir esse assunto, um pouco sobre a transmissão dos dons miraculosos. O fato é, irmãos, no primeiro século havia dons miraculosos, né? Pessoas profetizavam, pessoas curavam, pessoas falavam em línguas estrangeiras. Como que esses dons eram transmitidos? E se eles não existem mais hoje, como que essa transmissão cessou ou parou? Bem, a gente sabe que no Novo Testamento os apóstolos receberam o dom de anunciar a mensagem de Deus e realizar milagres. São as primeiras pessoas que a gente vê realizando milagres, realizando dons miraculosos. Ainda antes de Pentecoste, muito antes, Jesus dá a capacidade para eles de operar milagres. Eles vão anunciar nas cidades de Israel a mensagem de Deus e vão realizar milagres. Então você pode anotar, nós não vamos ler essas escrituras, mas a gente vê em vários lugares que os apóstolos tinham esse dom. Então, Atos 2, 43, fala sobre isso, que muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Atos 2, 43. Atos 4, versículos 29 ao 30 e versículo 33. Então, Atos 4, 29 ao 30 e o 33. Então, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar, fazendo curas, fazendo sinais e maravilhas. Atos 5, versículo 12. Atos 5, 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Atos 8, versículo 18. Atos 8, 18. Simão viu que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos. Então, quem tinha o dom para dar eram os apóstolos. 2 Coríntios 12, versículo 12. As marcas de um apóstolo são sinais, maravilhas e milagres. Agora, se as marcas... Então, isso é em 2 Coríntios 12, 12. Se todos os cristãos possuíam a capacidade de realizar sinais e maravilhas, em que sentido isso seria a marca de um apóstolo? A marca de um apóstolo é o que diferencia o apóstolo dos outros. Se todo mundo pode realizar sinais e maravilhas, em que sentido isso seriam as marcas dos apóstolos? Perderia o sentido ser marcas de apóstolos se isso estava disponível para simplesmente qualquer pessoa. A implicação aqui é que a maioria dos cristãos não realizava milagres. A maioria dos cristãos, mesmo no primeiro século, não tinha esse dom. Mas alguns realizavam, e isso está registrado nas Escrituras. Certamente, essas pessoas podem ter recebido o dom de realizar milagres direto de Deus. Assim como Jesus deu aos apóstolos, lá em Pentecostes, a gente sabe que havia no mínimo 120 pessoas ali no andar de cima. E todas essas pessoas receberam direto de Deus. Não precisou que um apóstolo fosse lá e colocasse as mãos sobre eles ou passasse esses dons para eles. E Deus se reserva a prerrogativa de dar o que Ele quiser dar a qualquer pessoa, em qualquer momento da história. Se Ele quiser dar a alguém algo, Ele dá. Ele não precisa de um homem ou de uma mulher para fazer o que Ele quer fazer. Agora, nós estamos falando aqui sobre evidências. Como estamos falando sobre todos esses assuntos, nós não estamos falando sobre questões que são completamente fechadas no Novo Testamento. E isso deve dar muita humildade para nós, quando pessoas discordam de nós, ou quando pessoas pensam diferente de nós. Nós temos as evidências, vamos estudar as evidências, vamos estudar o que não faz sentido, mas vamos ter humildade para não afirmar, e assim diz o Senhor. E qualquer pessoa que pense de forma diferente está fadada a não ir aos céus. Existem evidências que falam que esses dons eram transmitidos pelos apóstolos? Existem. Não feche o assunto, mas o que a gente vê no Novo Testamento nos leva a crer que esses dons eram transmitidos pelos apóstolos. 2 Timóteo 1, versículo 6. 2 Timóteo 1, 6. Então Paulo está falando, olha, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos.
Então o dom que Timóteo tinha foi dado mediante a imposição das mãos do apóstolo Paulo. Atos 6, versículos 5 a 6 e 8. Então Atos 6, 5 a 6 e 8. Os apóstolos escolheram lá Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau. Eles apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes milagres, maravilhas e sinais entre o povo. Então aqui é a primeira vez que a gente ouve falar desses homens. Imediatamente depois dos apóstolos imporem as mãos sobre eles, a Bíblia começa a relatar que eles foram e fizeram milagres. Então Estevão foi e fez milagres. No capítulo seguinte era Filipe, que tinha ido a Samaria e estava fazendo milagres. De novo, a Bíblia não afirma dons são transmitidos apenas por meio dos apóstolos, mas ela dá evidências de que era isso que acontecia. Em Atos 8, do 14 ao 19, essa talvez é a passagem mais clara sobre isso. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então note, o Espírito Santo já habitava neles, porque esses homens tinham sido batizados em nome de Jesus. E todos nós recebemos o Espírito Santo em nós, quando nós somos batizados nas águas. Mas eles ainda não tinham tido a manifestação do Espírito Santo sobre eles, que era algo parecido com o que tinha acontecido em Atos 12, o evento miraculoso de que os irmãos experimentaram em Atos 12. E foi esse evento que eles experimentaram quando oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Então, de novo, isso é uma evidência, mas é uma evidência muito forte. Filipe estava lá realizando os sinais miraculosos, mas Simão, que era um homem astuto e que ele mesmo realizava mágicas, ele notou que não é Filipe quem transmite esses dons. Quem transmite esses dons são os apóstolos, por meio da imposição das mãos. Isso explicaria, irmãos, por exemplo, por que uma igreja fundada por um apóstolo, como Corinto, possuía todo tipo de dons espirituais, como fala aqui em 1 Coríntios 1, 7. Paulo está dizendo para eles, 1 Coríntios 1, 7, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Mas aí uma igreja que muitos historiadores acreditam não ter sido fundada por um apóstolo, como a igreja de Roma, olha o que, apesar do que a igreja católica ensina que foi Pedro quem a fundou, muitos estudiosos discordam disso. Romanos 1, versículo 11, olha o que Paulo está falando para os irmãos em Roma. Eu anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Paulo provavelmente está falando de dons miraculosos aqui. Então é possível, a gente tem uma ideia de que todas as igrejas do Novo Testamento eram que nem Corinto. Todo mundo estava lá falando em língua e profetizando, mas não é essa a evidência que nós vemos no Novo Testamento. Há evidência do exatamente contrário, de que igrejas que tinham experimentado a presença de um apóstolo por muito tempo, o apóstolo poderia ter transmitido esse dom a várias pessoas, porque ele estava lá presente, mas uma igreja que não tinha sido fundada por um apóstolo, não tinha esses dons miraculosos, mesmo no primeiro século. Bem, se essa teoria, se as evidências estão nos apontando para o caminho certo, então, quando esses dons teriam cessado? Se esses dons eram transmitidos pelos apóstolos, então os apóstolos podiam transmitir isso para outras pessoas enquanto eles estivessem vivos, e isso foi mais ou menos até o começo do segundo século, e essas pessoas perdurariam e poderiam ter esses dons por mais, no máximo, um século, até o começo do terceiro século. E depois dessas pessoas morrerem, os dons não existiriam mais, porque não existiam mais apóstolos para transmitir esses dons. De novo, Deus pode realizar um milagre por meio de uma pessoa em qualquer momento? Pode. Deus é Deus e Ele tem essa prerrogativa. A gente está falando sobre algo diferente. A gente está falando sobre
um dom que Deus dava a uma pessoa de consistentemente realizar algo miraculoso. Entende a diferença? Não estamos dizendo que Deus não pode realizar milagres, ou de que Deus não pode fazer isso por meio de uma pessoa. Nós estamos tentando discutir e entender quais são as evidências que apontam se esses dons ainda existem hoje, se nós deveríamos esperar esse tipo de coisa, se nós deveríamos colocar nossa confiança nesse tipo de coisa, ou esperar que isso aconteça no nosso meio. Eu acredito que não. Eu acredito que há ampla evidência bíblica de que nós não deveríamos esperar os dons miraculosos do Espírito. Vamos ler em Marcos 16, versículo 16. A última passagem, desculpa, eu achei que a última tinha sido anterior, mas essa é a última mesmo. Então, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Bem, essa escritura daqui é muito simples. A gente tem relato de todas essas coisas acontecendo no Novo Testamento, exceto alguém bebendo veneno e não morrendo. Num ambiente onde os dons existiam, de fato o que Jesus está falando é correto. Ele fala, olha, vocês vão fazer isso, vocês vão experimentar. Essa escritura não fala nada sobre se esses dons aconteceriam por todas as épocas, por todos os tempos, ou se elas aconteceriam por um tempo limitado. Então, essa escritura não nos ajuda nem de um lado nem do outro, porque o ponto, ninguém está negando que esses dons existiram e que eles foram credenciais para os homens de Deus dos primeiros séculos para anunciar a mensagem de Deus. O ponto que a gente está discutindo é, eles continuam em existência hoje, e essa escritura não fala nada absolutamente, nem de um lado nem do outro. Então é isso, irmãos. Vocês têm perguntas sobre isso? Tem dúvidas a respeito desse assunto? Se você quiser escrever, passar. Pode escrever? Desculpa. Na mídia em geral, nós vemos muitas igrejas fazerem muitos milagres. Devemos acreditar neles? Eu não estou na posição de... Isso tem a ver com a nossa fé pessoal, irmãos. Isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Depois de falar aqui no primeiro e no segundo dia sobre milagres, vários irmãos vieram de certa forma angustiados falar comigo. Puxa, mas eu creio que eu experimentei um milagre quando meu tio, meu primo, meu filho foi curado disso, daquilo. Então, se você crê que você experimentou um milagre, glórias a Deus. Eu não estou querendo convencer nenhum de nós aqui a não acreditar em milagres, porque eu pessoalmente creio em milagres.
E eu acredito que a Bíblia ensina que nós deveríamos crer em milagres, porque Deus é o Deus do miraculoso. Agora, o que eu acredito que nós também deveríamos fazer, nós deveríamos pôr em xeque, nós deveríamos testar o que nós vemos nas igrejas e na mídia com o que a Bíblia ensina. Eu não quero dizer, uma irmã está dizendo aqui, às vezes isso é armação. Eu não quero dizer que todas as coisas que acontecem na televisão, nas igrejas, estão sendo armadas, porque a gente não sabe, a gente não é Deus. Só Deus pode ver cada coisa que acontece em todos os lugares. Mas a gente sabe que certamente tem existido armação. Isso a gente sabe porque já tem sido revelado e descoberto em inúmeras situações e ocasiões. Agora, vamos bater as experiências que a gente vê com o que a Bíblia ensina. E vamos duelar sobre essas questões no nosso relacionamento com Deus. Amém? É comum hoje em dia, em algumas igrejas, a frase: eu profetizo que você vai arrumar um emprego, eu profetizo que você vai prosperar. Todas essas coisas podem acontecer naturalmente se eu fizer por onde. Logo, posso deduzir que isso não é verídico, no caso a profecia? Olha, irmãos, é tão delicado responder na lata perguntas como essa, porque talvez seja Deus falando com a pessoa e dizendo para ela que você vai prosperar. Amém? Eu acho muito difícil se colocar na posição de juiz e dizer que não, isso não é de Deus, ou é de Deus. Agora, a evidência bíblica a respeito de profecias é a seguinte: profecias eram revelações de Deus sobre coisas que não estavam reveladas, e se essas profecias eram verdadeiras, elas aconteciam, ponto final. Não tem, eu profetizo que você deveria comprar um carro branco essa semana, mas olha, vá no seu relacionamento com Deus e descubra se é isso mesmo que Deus quer que você faça. Isso não existe nem no Velho nem no Novo Testamento. Quando uma profecia era falada de Deus, era assim: assim diz o Senhor, vá e compre o carro branco. O carro branco tem a placa XYO 1234, ele é do modelo tal, no ano tal, você vai encontrar ele às 12h55 amanhã e vá. Não era, você vai prosperar. Então eu não quero julgar a respeito disso, mas a gente precisa ver as evidências bíblicas do que eram profecias de verdade. Não existiu elemento incerto sobre as profecias, não existiu elemento errôneo das profecias. E quando você fala você vai prosperar, realmente isso é tão amplo que, ou você vai arrumar um emprego, é verdade, vamos jogar uma moeda. Cara, você arruma um emprego, coroa, você não arruma um emprego. As chances são iguais de você acertar. Pode acertar? Pode, porque se a pessoa batalhar, provavelmente vai achar um emprego, mas enfim. Conheci pessoas que afirmam que receberam profecias e aconteceu realmente o que falaram. Como nós falamos, glórias a Deus. Se alguém receber uma profecia, um evento escondido, e isso aconteceu, que estatisticamente, dificilmente você conseguiria ter uma revelação a esse respeito. Então, pronto, ela acredita, a fé dela é de que Deus falou comigo, um milagre aconteceu na minha vida. Então, que esse evento sirva para encorajar a fé desse irmão, dessa irmã, e ajudá-lo a andar de forma mais obediente ainda a Deus. Uma profecia, um milagre que acontece em nossas vidas nunca deveria nos levar a nos afastar de Deus. Nunca deveria nos levar a Deus mandou que eu fosse pecar. Mas isso foi do Espírito. Não. Você tem sérios problemas teológicos, irmãos. Irmão que acredita nisso. O Espírito nunca nos manda pecar, mas se a pessoa tem essa fé pessoal de que experimentou um milagre,
Eu não creio que a gente está na posição de julgar se aconteceu um milagre ou não. A gente poderia até discutir as interpretações de um evento, mas não as experiências das pessoas. Se eu falo, quando eu tinha 10 anos de idade, isso aconteceu comigo, quem pode dizer, não aconteceu não? Você estava lá comigo? Você viu? Você presenciou? Agora, o que você pode fazer comigo é, será que é isso que você acha que foi? Será que as evidências não poderiam apontar para outra interpretação? Isso a gente pode fazer. Com relação ao envenenamento, você é avisado pelo Espírito Santo, não tome, não toque, não coma, certo? Eu não acredito nisso. E isso tem a ver... Nós não, por o fato de sermos cristãos, não quer dizer que nós temos uma proteção. Bem, nós cristãos temos proteção sobrenatural, amém? A Bíblia promete que Deus está nos livrando dos perigos, que Deus cuida da nossa alma, que Deus nos protege. Mas essas promessas não se aplicam necessariamente ao mundo físico. Então, o Velho Testamento traz muitas promessas desse tipo. Eu vou proteger você, o justo não vai passar fome, e coisas assim. Mas o que a gente vê no Novo Testamento? Bem, no Velho também, mas no Novo especialmente. Paulo passou fome? Passou. Paulo sofreu desgraças? Sofreu. Jesus sofreu coisas terríveis? Sofreu. Ou seja, essas promessas não se aplicam necessariamente ao mundo físico. Ou seja, esperar que Deus vai sobrenaturalmente nos proteger de tomar um veneno, por exemplo, não é condizente com as Escrituras. Por exemplo, cristãos se envenenam, comem comida estragada e passam por intoxicação alimentar? Passam. Nossos filhos, já aconteceu isso com eles? Já. A gente é protegido sobrenaturalmente de eventos como esse? Nós somos protegidos de perder o emprego? Não. Nós somos protegidos de termos coisas terríveis acontecendo em nossas vidas? Não. A gente experimenta essas coisas também. O que a gente pode ter fé? Nós podemos ter fé de que Deus está conosco, apesar de sofrermos. Nós podemos ter fé de que Deus vai proteger nossa alma, de que nada disso é poderoso o suficiente para nos afastar de Deus, de que nós temos uma recompensa nos céus. Então, eu não acredito que nós podemos contar com esse tipo de proteção. Agora, eu não quero desencorajar você de orar por qualquer coisa que você tenha medo ou de que você gostaria de receber de Deus. Se você quer orar para você ser alertado de um veneno, ore. E eu acho que Deus pode fazer isso. Deus pode te dizer, antes de você tomar alguma coisa que te faria mal, não tome. E você não tomar e ser protegido por Ele. Mas eu não vejo essa promessa de que Deus tem que fazer isso pelo fato de nós sermos cristãos. Bem, isso daqui não é uma pergunta, é a crença pessoal de uma irmã, de que ela acredita que há cura e milagres quando alguém se arrepende, alguém se torna um discípulo de Jesus. Amém. Como explicar quando alguém questiona sobre Joel 2, 28, 32? É uma profecia sobre a época dos apóstolos ou para um futuro distante? Bem, vamos lá em Atos 2 para a gente responder essa pergunta. A profecia de Joel 2, 28 ao 32 é a profecia que Pedro cita em Atos 2. Então essa daqui é relativamente fácil de responder. Atos 2, quando Paulo está pregando pela primeira vez, depois do Espírito Santo descer sobre eles, fala o seguinte, 2,17, o Edson está me ajudando. Atos 2, versículo 17, fala o seguinte: nos últimos dias, diz Deus,
Eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a profecia de Joel 2, 28 e 32. Pedro está repetindo ela. Agora no versículo 16, olha o que Pedro fala. Ao contrário, irmãos de Israel, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo agora é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele fala da profecia. Ou seja, a profecia de Joel 2, 28 e 32 se refere a esse momento da história, em Atos 2. Foi profetizado e aconteceu. A gente pode se perguntar, cadê as nuvens de fumaça, o sangue, o fogo, o sol em trevas, a lua em sangue? Essa linguagem é uma linguagem apocalíptica. Nós não deveríamos esperar que essas coisas acontecessem literalmente e que o sol se escureça. Essa linguagem e as características da linguagem apocalíptica, que estão presentes lá em Apocalipse, mas em vários livros do Velho Testamento e até do Novo, nos Evangelhos há trechos apocalípticos. É uma linguagem que expressa emoções, é uma linguagem que expressa anseios, é uma linguagem para ajudar pessoas a extravasarem emoções quando se sentem muito angustiadas. E por isso é uma linguagem cheia de hipérboles, cheia de exageros, cheia de simbolismos. E quando a Bíblia fala sobre Deus vir sobre nuvens e julgar e fazer terremotos e o sol cair, estrelas descerem, essas coisas não são literais. Essas coisas fazem parte da linguagem apocalíptica. Elas significam uma coisa: Deus vai vir e vai julgar. Deus vai vir ao mundo naquele momento. E aqui em Pentecostes, Deus estava visitando o mundo. Deus estava vindo e falando: eu estou aqui e eu vou julgar quem não me obedece. Eu estou inaugurando uma nova fase do meu povo. Então, essa daqui é de Joel 2. Mateus 28, 18 ao 20, também não é uma promessa do Espírito Santo? Qual é a finalidade do Espírito Santo em nossa vida? Certamente Mateus 28 é uma promessa do Espírito Santo. Deus promete estar com aqueles que permanecerem como discípulos até o fim. Não é uma promessa de que Deus promete estar conosco, independente do que nós façamos. Se a gente permanecer como discípulo, Deus promete que Ele vai permanecer conosco. Se a gente não desistir, apesar de a gente pecar, não desistir nunca, então Deus, nós temos essa certeza, nunca vai nos abandonar. Agora, qual é a finalidade do Espírito Santo? A gente falou um pouquinho sobre isso em momentos aqui e ali. O Espírito Santo não quer dizer que Ele é santo, mais do que Jesus é santo, mais do que Deus é santo. O Espírito é santo porque o trabalho principal do Espírito é tornar eu e você santos. Então, qual é o trabalho do Espírito em nossa vida? Ajudar a gente a ser parecido com Jesus, nos convencer do pecado, nos ajudar a nos arrepender e a viver de acordo com o que as Escrituras ensinam. Uma fala sobre por que existem 2 batismos, na água e no Espírito Santo. Aí eu pediria que você ouvisse a aula de 2 domingos atrás, a terceira aula, onde a gente explica extensivamente o batismo que está disponível hoje para todas as pessoas, que é o batismo na água, e as manifestações históricas e únicas que aconteceram em Atos 2, Atos 8, Atos 10. Pessoas sempre falam que precisamos relembrar o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, eu acredito que o único batismo que nós hoje cristãos temos disponível para nós é o batismo em que nós somos imersos em água. Naquele momento nós experimentamos o perdão dos nossos pecados e recebemos o dom do Espírito Santo. Esse é um batismo com o Espírito Santo, assim como é um batismo com a água. A gente está recebendo o Espírito Santo naquele momento. Eu acredito que esse batismo é o batismo com o fogo
que João profetizou que Jesus nos daria. Ou seja, é o batismo onde nós estamos escolhendo se vamos receber o perdão dos nossos pecados ou se vamos ser julgados pelo fogo de Deus. Aquele é o momento onde experimentamos esse batismo. Vamos terminar com essas duas aqui. Existe imposição de mãos ainda hoje? Bem, as mãos eram impostas sobre pessoas em diversas situações no Novo Testamento. Uma das situações, como nós vimos, era para transmitir dons miraculosos. Eu acredito que essa imposição de mãos não existe mais hoje. No entanto, há evidências de que mãos eram impostas para comunicar bênção sobre as pessoas também. E essa imposição de mãos, não haveria algum problema em nós termos no nosso meio. A gente quer orar sobre alguém, vamos botar a mão no ombro. Isso comunica no mínimo fraternidade. Olha, eu estou com você, eu toco você. Você é importante o suficiente para eu te abraçar, para a gente ter contato físico. Mas não possui, ao meu ver, características miraculosas ou de transmissão de dons miraculosos. Mas certamente não seria uma prática. Há evidência de que era feita para outro propósito também, e eu não veria qualquer problema de nós. Eu acredito que vários de nós, na verdade, a gente faz isso uns com os outros. O que é a língua dos anjos? Eu quero encorajar você a ouvir a penúltima aula, onde a gente fala sobre línguas. Então isso vai estar disponível no site também, onde a gente fala bastante sobre a língua dos anjos. Irmãos, obrigado pela paciência de vocês. Então essa semana a gente vai colocar todo esse material online disponível. Se você quiser conversar, tirar qualquer outra dúvida comigo, a gente pode conversar aqui embaixo. Obrigado.